Tudo bom, pessoal? Vamos lá, vamos dar continuidade aos nossos estudos. Então tá lá, conceito de par ordenado. Então o que nós vamos falar agora? Nós vamos falar de organização de dados. Então o que acontece muito é o seguinte, nós percebemos que ao passar do tempo a gente precisa organizar as informações. Então como assim organizar as informações? É como eu vou mensurar, ou como eu vou localizar ou posicionar as informações. Então, quando você está na sua casa e alguém pede um endereço ou pede para ir na sua casa, o que você fala? Ah, eu moro na rua tal, número tal, no bairro tal. Aí, conforme a identificação que você vai passando a localização onde a pessoa vai ter que ir. Então, digamos que você esteja conversando com alguém que esteja no Brasil. Então, primeira coisa que você vai identificar, quando a pessoa perguntar onde você mora, se você estiver conversando com ela e ela estiver em outro estado, é o estado. Então, identificou o estado, aí digamos que ela esteja no mesmo estado, o que provavelmente você vai identificar a cidade em qual você está, para que ela identifique a cidade que você está. Ah, mas nós estamos na mesma cidade, então muito provável, o bairro que cada um de vocês estão. Ah, eu estou em tal bairro, eu estou em tal bairro. E marcando também, definindo essa questão do bairro, nós poderíamos também definir a questão dos endereços, que são os logradouros, as ruas e números de ruas. Ok? Então, cada identificação, ela depende de uma organização. Quando eu falo de conceitos de pares ordenados, é que eu estou fazendo em relação a uma organização, eu estou fazendo uma ideia. Então, vamos dar uma olhada aqui, ó. Quando eu venho aqui nesse exemplo, e coloco os prédios aí, prédio 1, prédio 2, prédio 3, prédio 4, prédio 5, eu quero localizar cada uma das pessoas em uma determinada posição. Então, primeira coisa, ó, pode perceber que eu identifiquei os prédios por números, poderia identificar por nomes também, é uma forma, que são as ruas, né, que nos caracterizam aí, e por andares. Olha lá, primeiro andar, segundo andar. E aí, em relação a isso, vocês vão ver no livro de vocês que cada uma das coordenadas tem uma letra. Então, se eu pego aqui esta posição, quarto prédio, quarto andar, eu tenho exatamente a posição E. Essa posição E poderia ser o nome de uma pessoa. Então, é a forma de organização que nós vamos fazer agora. Então, a partir de agora, o que nós vamos nos preocupar é verificação de organização de dados. Então, ó, nós colocamos 5 prédios um do lado do outro, colocamos que cada prédio tem os seus 5 andares e que cada pessoa, ou como identificar, eu vou falar, ó, a pessoa que eu quero encontrar, ela está no segundo prédio, no 5º andar. Então, quando eu vou lá no segundo prédio e vou no 5º andar, eu percebo que a pessoa que está lá é a pessoa G. Ok? Então, essas coordenadas, essas características que são pares ordenados, eles são chamados de pares por quê? Porque está trazendo uma relação na horizontal e uma relação na vertical. Então, nesse momento, nós vamos organizar os nossos pares por ordenadas perpendiculares, ó. Porque se for fazer aqui, ó, perceber a horizontal e a vertical, aqui nesse cantinho, ó, ou em qualquer cantinho, vai formar um ângulo de 90 graus. Então, sempre que eu for falar de coordenadas ou pares ordenados, eu vou estar falando entre eixos ortogonais, ou seja, eixos perpendiculares, ou seja, eixos que tenham um ângulo de 90 graus. Ok? Então, nesse primeiro momento, é assim que eu vou estar fazendo, sempre. Com o passar do tempo, eu posso criar a relação entre ângulos menores, menores que 90 graus ou maiores que 90 graus. Não é tradicional, mas ainda assim pode ser criado, tá? Continuando, então. Olha lá, ó. Aqui ele já está colocando a posição de cada uma das letras que estão lá no gráfico. A posição da letra A é prédio 1, andar 3. Então, eu volto aqui, ó. Prédio 1, andar 3. A letra A está aqui, ó. Essa é a identificação. Então, conforme eu vou falando as letras, estejam acompanhando no livro de vocês aí. Olha lá. Prédio 2. Localizem o prédio 2. Localizaram? Agora, andar 1. Localizaram? Então tem que ter a letra B.
Mas não coincidentemente, olha o que aconteceu aqui, ó. No prédio 1, andar 3, ele colocou 1,3. Aqui é o par ordenado. Então aqui ele está dizendo que na horizontal é o primeiro prédio e na vertical é o terceiro andar. Aqui na horizontal é o segundo prédio, na vertical é o primeiro. E assim sucessivamente. Quando eu falar da letra C, quem que vai estar a letra C? Prédio 3, horizontal. Andar 5, 5, vertical. Pode perceber, ele está olhando horizontal, vertical, tá? Aqui, a letra D. Localizem aí a letra D. Localizaram no livro a letra D? Quais são as coordenadas, então? Terceiro andar, prédio 3, então horizontal 3, vertical 1. Letra H, prédio 2, andar 2, 2, 2. Então são os pares ordenados que eles vão se organizando dessa forma, tá? Então tá lá, par ordenado associados a situações em que a ordem dos elementos devem ser representadas são chamados de pares ordenados. Então o que ele está querendo dizer aqui? Que essa situação aqui da organização dos dados, elas têm uma posição bem definida. Sempre que eu falo de pares ordenados, a primeira posição vai estar trabalhando a variável horizontal. A segunda sempre vai estar trabalhando com a orientação vertical, tá? Bom, então olha lá, ó. Quando eu venho aqui para essa informação, horizontal, unidade de medida de massa. Unidade de medida de massa, na horizontal ele colocou grama. Grama. Ué, mas isso aqui é horizontal, tá aqui na horizontal. Na horizontal eu tenho o número 1. Vertical, unidade de medida de graus, ou unidade de medida de ângulo, graus. Então essa é vertical. Primeira vertical, segunda vertical, terceira vertical, quarta vertical, quinta vertical. Então, se ele é posicionado horizontal vertical, se por algum motivo eu desejo a variável t, então com certeza absoluta, quem vai ser t? Primeira coisa, quem é horizontal de t? A horizontal de t é 2. Quem é vertical de t? Vertical de 3 é 3. Pronto, então é 2, 3. E se eu fosse fazer U? U está onde? Vamos ver aqui. Quem é vertical? 4. Quem é horizontal? 1. E assim sucessivamente. Então, para qualquer letra que eu possa posicionar, eu tenho que sempre ter claro que ela vai estar relacionada a uma horizontal e a uma vertical. Tá? Eu só preciso definir isso. Aqui, ó. Nesse caso aqui, ó, dados pares ordenados, A e B, dizemos que o primeiro elemento é um par, é o par e B é o segundo elemento. Exemplo, par ordenado, 4 e 3. O primeiro é 4, o segundo é 3. Até aí tudo bem. Par ordenado, 3 e 4. O primeiro elemento é 3, o segundo é 4. Par ordenado, A e B e C e D são iguais. Ó, pessoal, nós estamos organizando os pares ordenados em relação clara da horizontal e vertical. Então, quando ele fala desses pares ordenados, ele está falando que o primeiro significa horizontal, o segundo significa vertical. O primeiro horizontal é 4, o segundo é 3. Só que eu posso ter pares ordenados que sejam iguais. Se eles são iguais, então significa que o A é igual a C e o B é igual a D. Eles são pares ordenados iguais, significa que eles estão na mesma posição. Então, se eles estão na mesma posição, o A é igual a C e o B é igual a D. Exemplo, AB é igual a 4 e 5. Então, eu posso afirmar que o A é igual a 4 e o B é igual a 5. Está aqui. O YX é igual a 0 e 3. Então, eu posso afirmar que o x é igual a 0, o primeiro é igual ao primeiro, e o segundo é igual ao segundo, o y é igual a 3. Nesse caso, x é igual a 0, y é igual a 3.
Dois pares ordenados A e B e C e D são diferentes, opa, quando ele recebe o sinal diferente. Então, o par ordenado 7 e 1 é diferente do 1 e 7. Ué, mas por quê? Se eles têm o mesmo número? Porque as posições não são compatíveis. Ó. A primeira posição, ou seja, a horizontal, é 7. E aqui, a horizontal é 1. A vertical é 1. A vertical é 7. Então, eles são diferentes, esses pares ordenados. Eles têm até uma certa simetria. A simetria já é uma outra característica que futuramente a gente vai estudar. Mas eles têm uma certa simetria em relação a essas ordenadas. Ok? Nesse caso, mesma coisa. Outro par que é diferente. 2 e 6, 6 e 2. 2 e 6, o 2 não é igual ao 6 na horizontal, então a horizontal já é diferente. E a vertical? A vertical é 6 e aqui é 2. Ok? Nós temos essa representação também, ó, representação geométrica dos pares ordenados. Como que eu represento geometricamente aí? Ó? Quando eu for representar geometricamente, vou representar o ponto A. O ponto A vale 3 e 4. Bom, 3 na horizontal, então eu vou andar 3 unidades. Ó. 1, 2, 3. Certeza que eu tenho que criar uma reta perpendicular aqui. Essa reta vai ser o vínculo entre as duas coordenadas. Lembre-se, é como se eu estivesse andando em relação a blocos. Eu estou criando blocos, então estou andando em quadras. Eu ando 3 quadras para... Eu ando 3 quadras para a direita, pode ser, ou para frente, depende da posição que você está. Digamos que você esteja aqui nessa posição. Então você vai para a direita, 1, 2, 3. Fui. Agora eu vou 4 para a esquerda. 1, 2, 3, 4. Na verdade vai ser a linguagem adequada. Eu saio desse ponto, eu vou 3 medidas para horizontal, 1, 2, 3, e 4 medidas para vertical, 1, 2, 3, 4. Nesse caso eu poderia fazer a leitura 4 e 3. E nessa leitura, ó, o vínculo entre eles, a ligação entre eles é o ponto coordenado, a posição onde está localizada. Então ele está a 3 quadras na horizontal e 4 quadras na vertical. Então se eu for me posicionar assim, eu faço dessa forma. Aí usa muito, dependendo da geografia, a geografia usa muito leste, oeste, norte, sul e também é plano coordenado. Você simplesmente tem que definir para que sentido você vai, qual o deslocamento, para você fazer o deslocamento. Então aqui a leitura do deslocamento seria 3 passos não, 3 na horizontal e 3 na vertical. E pronto, você localizou a sua posição, a posição pedida, ok? Então vocês vão perceber que nesse momento a gente só vai trabalhar com essa parte dos eixos, no sentido crescente da informação, tá? Nós não vamos ainda tem plano cartesiano para cá, ó, mas eu não vou trabalhar com ele ainda, só vou trabalhar com os números naturais nesse momento. Até posso trabalhar com os números fracionários, ou seja, racionais, mas não é muito adequado por enquanto, porque eu preciso ter domínio da informação, depois eu aperfeiçoo ela, ok? E aqui é chamado de origem porque é 0 e 0. A origem é o ponto de início de todas as trajetórias, ok? E ela pode ser posicionada da forma que você achar melhor. Tá aqui, ó. Alguns exemplos aí que o livro colocou. Colocou lá 1 e 8. 1 na horizontal, 8 na vertical. Então, ó a vertical 8 aqui, ó a horizontal 1 aqui. Então, significa que é a ordenada dos dois aqui, a junção dos dois, ó. Essa junção, ele traz exatamente esse ponto é chamado ponto A. Ponto B, 7 horizontal e 6 vertical. 6 vertical. Então, quando eu venho aqui, ó, 7 e 6, ó, pode observar, ele está vinculando essas duas trajetórias, ó, 7 e 6. Esse é o ponto B. Ponto C, 9 e 2. 9 na horizontal, 2 na vertical. Então, tá aqui, ó.
E pode reparar que essa retinha que está sendo feita aqui, ó, esse segmento, ele é paralelo à horizontal. E esse segmento aqui é paralelo à vertical. Não é à toa isso, é para que você ache exatamente a coordenada que você precisa. Então, olha o que está acontecendo. Esse aqui, ó, esse segmento é paralelo a esse daqui, e esse segmentozinho aqui é paralelo a esse aqui. Ok? Aí eu vou lá para o ponto C. 9 na horizontal e 2. Já fiz, já tinha observado, né? Então, o ponto D. 3 na horizontal e 1 na vertical. Tá aqui. Só que ele falou que esse daqui é para traçar um quadrilátero. Olha lá, um quadrilátero. Quadrilátero A, B, C, D. Se é quadrilátero, então é A, B, C, D. Fechei meu quadrilátero. Ok? Então, foi essas características que geraram o meu quadrilátero, as coordenadas, o plano cartesiano. Não é muito complicado, mas você vai ter que sempre ter atenção a isso. Então, vamos fazer o seguinte, ó. Digamos que ele queira um ponto E, que tem a característica 8 e 8. 8, 8. Pronto. 8 e 8 é bom. Então, quando eu faço 8 e 8, ó o 8 aqui. E olha o 8 aqui. Então, o ponto E vai estar onde? Aqui, ó. Ponto E. Ah, mas eu quero o ponto F. O ponto F vai ser 10 e 1. Então tá. Na horizontal ele anda 10 unidades. Na vertical ele sobe 1. Então, no final das contas, vai estar aqui o ponto F. Perceberam? Tranquilo? Então aí eu defino qualquer ponto no meu plano cartesiano. E pode perceber que eu estou definindo esses pontos em relação à horizontal e vertical. A horizontal que está apresentada aqui para mim é de 1 a 10. De 0 a 10, na verdade, né? E a vertical é de 0 a 9. Ah, mas e como que eu localizaria o ponto, por exemplo, 0 e 7? Na horizontal ele anda quanto? 0. E na vertical? 7. Então ele está aqui, ó. Está exatamente aqui. Esse vai ser o ponto G. Ah, mas e como eu localizo lá um ponto H que seja 7 e 0? Bom, na horizontal é quanto? Na horizontal é 7. E na vertical, 0. Então ele não sai da posição. Então o H vai estar aqui. Pronto. Perceberam? Sempre que você for definir um plano ordenado, esse plano ordenado é horizontal, vertical. A horizontal, fazer a leitura aqui. A vertical, fazendo a leitura aqui. E eles estão sempre posicionados. O primeiro ponto, então ponto P é igual à relação da horizontal com a relação da vertical. Sempre, tá? Mais para frente, isso aqui, esse plano coordenado, ele vai receber o nome nessa horizontal definido como variável x e o y e a vertical como y. Mas tanto faz, você vai perceber que não vai mudar muita coisa da vida de vocês aí. Não vai tirar nenhuma informação que não seja bem tranquila para vocês aí. Ok? Então, quando eu falo de plano cartesiano, eu falo referência a isso. Tá, mas vamos ver mais detalhes aqui. Vamos lá para o outro programinha, que é o GeoGebra, ok? Viemos aqui para o GeoGebra, e no GeoGebra nós percebemos o quê? Aqui, ó, eu tenho um plano cartesiano também, ó. Aqui vai de 0 a 10 e de 0 a 8 na vertical. Quando eu for fazer meu plano cartesiano, qualquer figura que se preze, eu vou criar pontos. Então vamos criar os pontos.
Quero criar um ponto para... Eu quero criar os pontos para um triângulo. Então, vamos criar os pontos para o triângulo. Se é triângulo, tem 3, né? Então, vamos lá. Primeiro ponto, vou definir o ponto A. Deixa eu definir os pontos aqui. O ponto A será 2 e 3. O ponto B será 5 e 5. O ponto C será igual a 4 e 3. Pronto, defini qualquer ponto, tá? Não me importo muito com a relação de quem são os pontos. Se o ponto de A é 2 e 3, eu venho aqui 2 unidades e 3 unidades. Então o ponto vai estar exatamente ali. Ponto A. Ponto B, 5 e 5. Ponto B, 5 e 5. 5 e 5. Ele vai estar aqui. Ponto C, 4 e 3. 4 na horizontal, 3 na vertical. Ele vai estar aqui. Pronto, está lá. Esse vai ser o triângulo. Se eu quiser fechar o triângulo, aí eu posso pegar segmentos de reta e fechar esse triângulo. Pronto, está lá. Fechou o triângulo. Tá? Então lembre-se, a grande situação nesse momento é você pegar as coordenadas. E dependendo, você podia ter outras coordenadas. Vamos pegar um exemplo aqui, ó. Vou apagar aqui esse 3 e vou colocar no lugar do 3. Vou colocar no lugar do 3 o 1. 1 vertical. Isso, vou colocar 1. Então, o que seria essa manipulação? Essa manipulação seria necessariamente eu pegar o ponto, aí pronto, o ponto C, que vale 4 e 1. O ponto C vale 4 e 1, né? Eu coloquei no lugar errado. Ah, agora é 4 e 1, era 4 e 3. 4 e 1 na vertical. Pronto, tá aqui. 4 e 1. Não é coincidência tudo que eu estou fazendo, tá? Se você reparar aqui, ó, alguns já devem ter reparado, os pontos estão sendo definidos lá, ó. Olha as coordenadas dos pontos aqui. Sempre está fazendo a leitura da horizontal e da vertical, da horizontal e da vertical. Ah, mas digamos que eu queira um outro fator, o D. Vamos colocar aqui um ponto D. Esse ponto D vale 6 e 6. Se ele vale 6 e 6, horizontal 6 unidades, vertical 6 unidades. Aonde eles se encontram, ó? Olha onde que eles se encontram aqui, ó. Exatamente prontinho, tá lá. Esse é o ponto D, 6 e 6, tá? Então, independente das coordenadas que são solicitadas, a grande situação que você tem que verificar é horizontal e vertical. Tudo bem? Então, nesse detalhezinho não temos muito o que falar. Eu já apresentei um pouquinho de plano cartesiano para vocês aqui. Lembra quando eu coloquei as figuras planas aqui para vocês? Que eu pegava lá os polígonos. Aí lá no polígono, eu criava um polígono lá de 3 lados, um triângulo. Pronto, olha lá. Esse polígono, ele está definido em letra D, E, F, G. E, F, G, tá aqui, ó. Olha lá, ele por si só já se organiza. E, F, G. Então, a coordenada E, ele tem de horizontal 7 e de vertical 5. A coordenada G tem de horizontal 8 e vertical 3. A coordenada F, ele tem de horizontal 6 e vertical 3. E assim sucessivamente. Assim que você vai fazendo as leituras. Ok? Pessoal, então ficamos por aqui. Bons estudos para vocês. Qualquer dúvida, estou à disposição. Até mais.